O único realizador de longa-metragem no Pará ficaria feliz em saber que seu nome foi dado a um cinema da cidade. Cine Líbero Luchardo. Sua programação se dedica a filmes de arte. Esse pequeno espaço acolhedor dos admiradores da arte cinematográfica já faz parte da história do cinema no Pará. Várias personalidades e anônimos construíram e ainda constroem a trajetória do Cineminha do Centur, que por anos enfrenta dificuldades diversas para continuar satisfazendo seu seleto público. A memória e história do Cine Líbero Luchardo deve ser preservada e divulgada para o público apaixonado por cinema, para que a importância de um cinema como esse não se acabe, quer por falta de público, quer por falta de incentivo do Estado, servindo como exemplo para outras gerações. Eu conheci Líbero Luchardo, talvez na década de 60, quando ele queria produzir o filme Um Dia Qualquer. Eu via o trabalho dele, o amor que ele tinha para produzir essas cenas, para produzir esses filmes, aliás. Era o tudo no filme, sabe? Aquela paixão que ele tinha pelo cinema, um super-homem, capaz de poder realizar tudo sozinho. O destino maior do livro foi ser pioneiro, porque ele fez os primeiros longa-metragens, o primeiro longa-metragem em Mato Grosso, Aruanã, aqui para o Pará, e fez os únicos longa-metragens paraenses. Ele veio para cá em 1942 para fazer documentários jornalísticos. Ele fez os únicos longa-metragens no Pará. Em 1962 o primeiro, em 1966 o terceiro, e em 1974 o quarto e último. Depois disso, ninguém mais teve coragem. Marajó, Barreira do Mar, é uma coisa absurda, né? Um diamante de 5 balas é terrível. O pessoal, intelectuais que valorizam hoje, ficam falando no Líbero como um grande artista, chamaram para o filme Marajó, Barreira do Mar de Marajó, Mon Amour, lembrando o filme do Alain Resnais, né? Hiroshima, Mon Amour. Ele era pintor, ninguém sabe disso, tem os quadros dele. Muitos quadros devem estar com a Moacir Palmeira, que foi a última companheira dele. E escritor. Um livro dele, Maldição, bem interessante, que ele queria filmar. Quando ele morreu, ele estava comprando, já estava fazendo a pré-produção desse filme. Eu acho que o Líbero, ele merece respeito porque ele conservou Belém num filme, num dia qualquer, do ponto de vista histórico, pessoas e ambientes. Era uma cidade que não existe mais, já foi destruída, né? Tem um grande hotel, tem o Palace Teatro, tem o Banco de Crédito da Amazônia. As árvores em Copa não eram aquelas, um pedaço da Praça da República, era quase toda a cidade. Até a 16 de novembro era toda tomada por mangueiras. Cadê? Tudo desapareceu. O Líbero Luchardo, ele lutava talvez com uma dificuldade financeira muito grande. E então, tudo era muito assim, artesanal. Ele era o diretor, ele era às vezes o contra-regra, ele era aqui, o filmador, ele era tudo. E nós fizemos a cena a 1h da manhã. Ficamos lá e tal, fizemos a cena a 1h da manhã, ele dirigindo. Ele só fez dizer assim, olha, eu quero, o personagem é assim, uma mulher pobre que está com dificuldades. Então, só teve uma coisa que ele disse para mim, eu quero que você chore. Agora chorar, tá entendendo? Assim, numa ceninha deste tamanho, meia-noite, 1h rodeada de gente. Eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso não. Então, ele rodou a primeira vez, e como todo cineasta, né, sempre roda mais de uma vez, rodou a primeira vez, a segunda. Isso é uma desgraça. E, por fim, pediu um silêncio absoluto, pediu que eu me concentrasse, e eu acabei conseguindo o choro que ele queria, né? Foi o único que fez longas metragens até agora, com a cara e a coragem, inclusive de a tal ponto que uma pessoa como ele, que por algumas horas já chegou a ser governador do estado, ele morreu tão pobre que se não fosse a maçonaria ele não teria nem enterro. O nome do Líbero Luchardo foi dado pelo Pedro Veriano, que era assessor cinematográfico do governo Alacide Nunes, na década de 70.
O Cine Líbero, ele tem uma característica que é um cinema pequeno. Então, só isso eu acho que já faz dele um cinema diferente, que exibe filmes considerados de arte, né? Por quê? São filmes que não têm apelo mercadológico. Japonês, por exemplo, no Brasil, ele não é um filme que tem um espaço de mercado, né? Então ele tem que ser mostrado nesses lugares mais, vamos dizer, apropriados, menores. Então acho que o Líbero é um espaço realmente que na verdade foi adequado para isso, né? Ele primeiro começou como um cine-teatro, várias peças foram feitas lá, inclusive dentro do Líbero Luchardo, em função dele ser um cine-teatro, ele ter toda a estrutura de teatro também. Mas chegou num ponto em que o novo secretário de Cultura, com o novo adido cultural que ficou tomando conta do cinema, ele começou a dar prioridade ao teatro, e sem avisar a programação do cinema. Então acontecia de eu programar um filme, por exemplo, amanhã, e chegar lá e dizer, não, amanhã tem teatro, não pode ter o filme. Eu tenho uma relação com o Líbero Luchardo mais antiga, como espectador, na época que ele foi inaugurado e tudo, então eu vivi intensamente um período que a gente pode considerar um dos períodos mais movimentados do Líbero, que era no final dos anos 80 até o início dos anos 90. Então essa parte toda, essa metade dos anos 80, de 85 a 90 e tudo, ele teve uma atuação surpreendente, ele tinha público, claro que é um outro momento da cidade, mas eram filmes interessantes, tinham sessões de meia-noite, Sessão Maldita, que lotava, a gente entrava numa fila imensa e tinha que concorrer para entrar, até porque o cinema não é muito grande, tem 100 lugares e tal. Na época que o Dr. Pedro era programador aqui, o Líbero chegou a ter até 4 sessões por dia, era 2 à tarde e 2 à noite. Aí havia operador de manhã e operador à noite. Dava a impressão de que antigamente a coisa era mais procurada, mesmo porque tinha até uma janelinha de propaganda no jornal todo dia, com o clichê do hoje é layout, né, clichê, da propaganda do filme, como cinema comercial comum. Então tinha até um logotipo do Líbero Luchardo, programação diária, corria tudo direitinho, não falhava, e as pessoas chegavam lá, tinha exibição. Vestibular. Aí a gente pegava os filmes que serviam de leitura, baseado em livros que serviam de leitura para vestibular. Então a gente fazia, eu me lembro que uma vez começamos Capitu, o filme não é bom do Saraceni, mas era o livro. Aí quebraram a porta de vidro, tanta gente que quebrou a porta, foi uma agonia terrível. Né? Os meninos de engenho, outro sucesso total. Essas coisas que a gente fazia. Passava festivais de embaixadas, até da Finlândia tem um festival de filmes. E assim, um filme por dia, muita gente. E tudo isso foi uma programação assim. Então, e outra coisa, filmes mesmo do circuito comercial que não chegavam até aqui, nós conseguimos levar para lá. Até filme do Woody Allen, que não chegava aqui, Crimes e Pecados, por exemplo, passamos lá. Mas isso foi alimentando uma plateia. Quando houve a interrupção do Líbero, se interrompeu o anúncio também. Aí a programação ficou meio indefinida, né? E sem anúncio comercial, quer dizer, você tem uma queda de público e você não tem uma administração que cuide do cinema sistematicamente, porque houve uma interrupção e se criou a ideia de que o cinema ia ser teatro e cinema e ficou indefinido, então prejudicou o cinema. Aí o que aconteceu? O cinema acabou fechando anos depois. Então o desafio foi recuperar, imagina, um cinema fechado durante 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, são gerações que se formam, né? E que não tem o cinema como referência. Aí é difícil porque quando retoma, tem que reconquistar o público antigo, tinha que conquistar um público novo, sem anúncio comercial, então tinha que centrar fogo na divulgação das matérias de jornal, as editorias de cultura, entendeu? Tinha um projeto Plateia, que a cada novo filme, a cada estreia, a gente chamava uma pessoa, liberava a entrada para os estudantes com carteirinha, né, e apresentava o filme. E tinha Histórias do Cinema, que era, na verdade, a gente chamava um crítico, uma pessoa estudiosa, e era uma vez no mês, né, e era como se fosse uma palestra. E às vezes a gente escolhia temas. Então, por exemplo, eu me lembro que teve um tema das chanchadas da Atlântida, com o Pedro Veriano, falando sobre a produção da Atlântida, né, que é uma fase super rica do cinema brasileiro.
Estamos com um projeto que atualmente é a minha paixão, que é o projeto com as escolas. Começamos esse projeto atendendo ofícios, solicitação dos diretores de escola, né? Teve uma gincana, numa escola municipal teve uma gincana cultural. Aí o prêmio da escola, o prêmio da gincana, a turma vencedora pediu que fossem oferecidos a eles uma sessão de cinema, sabe? A maioria tá entrando no cinema pela primeira vez. E a animação deles, os olhinhos deles brilhando, entrando, eles entram assim se cutucando. É um cinema de verdade, sabe? É um cinema alternativo de exibir essas mídias, que é o filme em 35mm, que é a bitola profissional. Depois vem a 16mm, que é a semi-profissional, que é esse que está sendo exibido agora. Aí depois vem a 8mm, que já caiu em desuso, né? São pouquíssimos. Aí agora, mais recente, o videocassete, o DVD, né? E o CD-ROM. Desde a inauguração, são os mesmos projetores. 35mm, são mono ainda, né? Naquela época não existia ainda equipamento Dolby digital. Aí foram adquiridos esses e estão em uso até hoje. Esse aparelho foi comprado sem que ninguém soubesse como foi feito esse negócio. O aparelho era um aparelho ruim, e ainda à época é o mesmo. E é tal coisa. E o operador era um aprendiz. Hoje ele é um mestre, né, que é o mesmo, o Carlos Lobo, né? Ele aprendeu errando e hoje ele é um craque, né? O problema todo é que esses filmes normalmente são filmes com poucas cópias, né? São filmes que no máximo 3 cópias, um filme de arte tem no máximo 3 cópias no Brasil. E às vezes quando o filme chega para cá, na verdade eles suprem o mercado do Sul. Quando o filme chega para cá, a cópia já está uma cópia meio deteriorada. E aí as pessoas reclamam quando vão assistir um filme de arte. Tem várias figuras que frequentam aqui, que são frequentadores assíduos. Tem um doutor trilha sonora, tá, que adorava ficar e escutar as trilhas sonoras, e chegava na garrafa e ainda encontrava a trilha sonora daquele filme. Eu tinha um doutor Soneca que dormia na sessão todinha, tinha que acordar ele no final da sessão e pergunta: que tal, mestre, gostou do filme? Adorei. Ele dormiu a sessão inteirinha, sentava lá na frente, por sinal. Tem um outro agora mais recente, nós colocamos o seu extra, porque quando rola uma sessão aqui de DVD, né? E ele quer que a gente coloque os extras também para ele assistir. Sabe? Além de rolar o filme normal, ele chega com a gente, não vai rolar o extra. Às vezes já pensou? Às vezes tem extra que tem 30 minutos, 35 minutos, aí não tem condições, né? Tinha um casal que eles sentavam todo o tempo nas mesmas cadeiras, e quando pegavam as cadeiras dele, acho que eles achavam que eram dele, eles simplesmente se aborreciam. Porque eles achavam que as cadeiras eram dele, sabe? Eu acho que é de fundamental importância um cinema, na verdade, uma sala de cinema de arte, né? Não sei nem se esse título é cinema de arte, mas enfim, uma sala de cinema alternativa seja subsidiado pelo governo. Como eu já falei, essa coisa da bilheteria e do preço dos custos e tudo mais, isso só é possível, só pode acontecer se formos subsidiados. Porque a gente tem a possibilidade de ter uma alternativa de filmes que estão sendo oferecidos no mercado, né? E a gente não tem a disputa com a exibição comercial. No Líbero eu vi algumas coisas nacionais, né? Eu acho que o filme mais recente da Eliane Café, que é o narrador de Javé, que não entrou no circuito, né? Não entrou no circuitão. Ela veio, ela trouxe, deu uma palestra e eu pude ver um filme belíssimo, um filme para você rir e chorar, um filme nacional feito de uma maneira muito preciosa, sabe? Vi filmes do Akira Kurosawa, alguns que não entraram no circuito, que eu não tive a oportunidade de ver no circuito, né? Não vou lembrar. Um dos que eu vi foi o Rashomon, e teve uma semana temática em cima do Akira, que eu acompanhei alguns filmes. Werner Fassbinder, praticamente eu vi uma semana inteira de filmes do Werner Fassbinder. Hoje as coisas mudaram tanto que o tipo de filme chamado de arte naquela época, que eram filmes cerebrais, difíceis, hoje não existe mais isso. Hoje só tem, por exemplo, o filme Godard, é o único que se mantém em colo, né?
Godard continuou fazendo filme charada para muita gente. No Natal do ano passado, né, nós estávamos sem tempo hábil de montar, de elaborar uma programação. Então, vamos exibir A Felicidade Não Se Compra. Aí pedimos emprestado o filme o apoio do Pedro Veriano. Aí ele nos emprestou o filme, que Belém inteira, sabe que o Pedro já assistiu, é o filme de cabeceira dele, que ele já assistiu umas 200 vezes. No dia que o Pedro veio, chegou aqui para assistir o filme, com a Luzia, os filhos, os genros, os netos, né, as crianças, simplesmente ele não tinha onde ele sentar. Eles assistiram o filme assim, na escadinha do teatro, do cinema, imprensados assim na parede, né? Ele estava assim tão assim surpreso, tão feliz, sabe, de ver que no final do filme uma plateia assim jovem, era uma plateia jovem, aplaudiu o filme, se emocionou com o filme, e ele ficou tão surpreso, tão sensibilizado assim que ele ria, sabe? Aqui tem um conceito de cinema de arte, entre aspas, porque isso não existe. Cinema é arte é indústria. Mas esse conceito que existe, dizendo que certos filmes elogiados pela crítica, premiados em festivais, esses filmes geralmente o exibidor comercial não gosta. Porque, potencialmente ele não é rentável. Quer dizer, o público quer se divertir, o público não quer matar a cabeça. Então, em todas as cidades do mundo, em todas as metrópoles, existe esta opção para um público que também existe. É pequeno, mas existe.